Bom, Dr. Manho, consegue ouvir? Acho que não. Dr. Manho, ele aparece na sala, aparece aqui na lista, mas eu acho que ele deve estar com alguma dificuldade. Está com alguma dificuldade. Se calhar, quebrando um bocadinho o previsto, a Lucilene se importa de fazer a moderação para eu poder ficar aqui a controlar as entradas e as saídas das pessoas. E aí, quando o Dr. Manho conseguir, ele dá sequência, só para não perdermos muito tempo, Lucilene. Por favor. Tá certo. Deixa eu me recordar aqui quem é o primeiro da que vai falar, é o... Gostaria, o Dr. Ima pediu para iniciar por causa de, sim, exatamente, que ele talvez tenha que sair um pouco antes. Bom, eu vou falar o que eu sei do professor Ima Panto, né? Eu sei que ele é docente da ISP Beng, licenciado, porque até no momento ele é secretário da CPLP, secretário para assuntos de língua portuguesa, algo assim. Eu sei que ele é formado em letras, mestre e doutor pela Universidade da Beira Interior, e ele vai nos falar um pouco da experiência que ele tem, né, da internacionalização, das questões de estabelecimento de convênios, de cooperação, porque ele começou esse processo na SPBeng em 2017, visitou vários países, né, da Europa, América do Sul, várias instituições brasileiras, né, inclusive esteve aqui na minha instituição, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, e teve um papel muito ativo, né, muito proativo nessa internacionalização da instituição, né, de certa forma, abrir um caminho aí nas instituições angolanas para se pensar a questão da estabelecimento de convênios e parcerias com instituições de várias regiões do mundo, né? Então, sem mais delongas, eu passo a palavra, então, para o professor João Boaventura Imapaz. Obrigado, professora Lucilene, cara amiga. É sempre um prazer, mesmo que nestas condições, através de meios virtuais, não é? Poder, pelo menos, ouvi-la e vê-la, não é? E este sentimento é extensível a todos os colegas de painel, conheço quase todos, e é um prazer e um privilégio enorme conhecer novos colegas, como será o professor Paulo Philips. O nome não me é estranho, mas parece-me ser a primeira vez que eu tenho a oportunidade de partilhar mais diretamente. E a professora Eugénia, também é um prazer. O Ernesto, 10 anos depois, é sempre um prazer. Professor Isaías Simão, obrigado pelo convite. E ao Dr. Felizardo, também o nosso muito obrigado por este trabalho incansável de nos manter ligados e lembrar-nos de que fazemos parte de uma mesma comunidade de falantes que faz recurso à língua portuguesa para promover o trabalho que desenvolve em todos os domínios, incluindo nesse setor do ensino superior. Bem, como a Lucilene teve já o cuidado de explicar, eu, na verdade, sou diretor de Ação Cultural e Língua Portuguesa da CPLP. Portanto, o órgão a que trabalho é que se chama Secretariado Executivo. E, dentre outras matérias, trato também de questões de promoção da cooperação no domínio do ensino superior, ciência e tecnologia. De facto, tem sido uma experiência gratificante, depois de ter passado mais de 4 anos na Escola Superior Pedagógica, em que claramente empreendemos um trabalho nesse sentido da internacionalização da instituição, estabelecendo uma série de contactos
com várias instituições que permitiram um maior conhecimento e uma projeção internacional daquela instituição e também tivemos nessa altura a promoção de um dos maiores eventos, quiçá, do nosso país, que são as conferências sobre a extensão universitária em Angola. Já foram, Isaías, foram já realizadas 3, não é? Se não estiver enganado. Sim, a terceira, sim. Ano passado foram já 3. Ok, foram já 3 edições. Esta última já sem a minha presença, apesar de ter participado como convidado, mas já não foi sob minha gestão, já foi sob gestão do Dr. Isaías Simão. Ora, que resultados concretamente esses eventos e os acordos estabelecidos puderam trazer para a instituição? Primeiro, precisamente, a projeção internacional da própria instituição em si e também, de alguma forma, o estabelecimento de contactos, não é? O envolvimento em projetos conjuntos com outras instituições congêneres que, de alguma forma, tributam no próprio desenvolvimento da instituição e dos seus agentes de uma forma geral, traduzindo-se em ações de fortalecimento institucional, como capacitação dos quadros, dos mais diferentes setores institucional, que muito nos alegra. No plano mais especificamente da CPLP, o nosso grande desafio vai precisamente neste sentido de promover o interconhecimento entre as instituições que fazem parte deste universo comunitário. Portanto, criar oportunidades para que as instituições de ensino superior, e muito particularmente, e de investigação científica, possam criar espaços de diálogo permanente que permita, de alguma forma, o fortalecimento mútuo, o conhecimento, o interconhecimento, mas também o fortalecimento institucional de cada um dos participantes. Um dos grandes desafios tem sido o da criação do espaço do ensino superior e da ciência e tecnologia da CPLP. A criação desse espaço pressupõe, como é óbvio, uma ampla mobilização a vários níveis. Ao nível da mobilidade de agentes do ensino superior, desde docentes e discentes, fundamentalmente, mas também de gestores do ensino superior. A mobilidade, hoje em dia, também temos incentivado não só a mobilidade física, mas também a mobilidade virtual, para, de alguma forma, a aproveitar os recursos que estão à nossa disposição, já que não dispomos de tantos recursos financeiros para promover uma circulação à medida do desejável em todos os espaços da CPLP. Existem, de facto, instituições no espaço da nossa comunidade que oferecem bolsas de mobilidade, quer para docentes como para discentes, para a realização de unidades curriculares em diferentes universidades. Portanto, há esta mobilidade. Falo, por exemplo, de um programa Procultura, que é um programa cofinanciado pela União Europeia e pelo Instituto Camões de Portugal, mas que também é dinamizado pela AULP, Associação das Universidades da Língua Portuguesa, que tem um protocolo de cooperação assinado com a CPLP, no âmbito do qual se promove, sobretudo, a mobilidade
de estudantes nas áreas das artes e das indústrias culturais e criativas de uma forma geral, de um país para o outro, quase todos os países da CPLP, movimentando-se não só no sentido para Portugal, mas também para outros países como Moçambique, que têm acolhido estudantes de outros países da CPLP para realizarem unidades curriculares em universidades moçambicanas. Em relação aos desafios nesta matéria, para além da questão da mobilidade, sobretudo a mobilidade física, e não temos também ainda esta questão da mobilidade virtual devidamente regulamentada, e nem sequer constitui uma tradição, creio que representa uma oportunidade e um desafio a que as instituições de ensino superior podem, de facto, mediante convênios ou acordos de diferentes tipos, pôr em marcha. Por exemplo, tal como fazemos esse tipo de encontros, há também já a possibilidade de participação, até mesmo ministrando unidades curriculares pertencentes a outras universidades, que não seja a nossa universidade de origem, para de alguma forma também minimizar os custos de deslocação, que estão sempre associados à mobilidade física de um lugar para o outro, mas acordos que permitam também que os professores, a partir das suas universidades, possam atuar como docentes convidados em outras universidades sem se deslocarem. Portanto, este é um desafio que eu considero estar à nossa altura, mas obviamente temos de vencer também a barreira tecnológica, não é? A necessidade de fortalecer o investimento nesse sentido, para que sempre que possível se possa então tirar partido desta virtualização que hoje em dia nos tem mantido ativos. Outro desafio tem que ver também com a identificação de projetos conjuntos. Projetos conjuntos que mobilizem atores do ensino superior na sua concretização. Claro que o financiamento para a concretização de iniciativas conjuntas é sempre o calcanhar de Aquiles, não é? Mas ainda assim, no âmbito da comunidade, temos estado a trabalhar, e está previsto ainda um encontro entre estruturas nacionais dos países membros da CPLP que têm responsabilidades no financiamento de ciência e ensino superior, para, de facto, lançar o desafio da mobilização de recursos financeiros para projetos conjuntos que envolvam diferentes dos nossos países, numa perspectiva de concretização e ideação multilateral que caracteriza a nossa comunidade. Ora, eu não me vou alongar tanto, não é, para este primeiro tópico, e desde já gostava de colocar-me à vossa disposição para eventuais questões, mas reforçar a ideia de construção de um espaço do ensino superior e de ciência e tecnologia, em que se promova a mobilidade, mas também que se promova a qualidade do ensino superior. Esta matéria da qualidade do ensino superior é-nos muito cara, e a CPLP em particular, aproveitando as sinergias de todos os seus Estados-membros e estruturas nacionais que trabalham nesta matéria de regulação da qualidade do ensino superior, tem estado a desenvolver um trabalho para que precisamente possamos encontrar pontos de convergência que facilitem a mobilidade
e a realização de projetos conjuntos entre instituições e agentes de todos os nossos Estados-membros. Portanto, são essas considerações iniciais, professora Lucilene, e agradeço desde já a vossa atenção. Obrigada, irmã Paz. A gente está adotando a metodologia de os dois membros apresentarem e depois a gente abre para o debate. A gente pode continuar assim, Felizardo? Podemos? Então, Temos sim. Quem tem vontade de fazer perguntas, professor e irmã Pazo, vão pensando, formulando as perguntas mentalmente, porque assim que acabar as duas palestras, a gente passa a sessão de perguntas e ao debate. Sim, Lucilene, o Dr. Moinho já conseguiu estar online, né? E falta ver se ele consegue falar, porque o microfone dele está no silêncio. Dr. Moinho, quer entrar para moderar? Dr. Moinho? Dr. Felizardo, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e a todas aqui presentes nesta sala. E gostava de cumprimentar também o professor Imapanzo e o professor Paulo, que vão intervir neste momento. E tal como disse a professora Lucilene, então vamos de seguida, para não desvirtuar já o momento iniciado, de seguida continuar com o professor Paulo. Tão logo termine, vamos então partilhar as ideias que eventualmente cada um de nós tenha anotado. Muito obrigado, professor Felizardo e professora Lucilene. Posso começar? Sim, professor Paulo, está à vontade. Sim, ok. Porque não. Então, vou utilizar um PowerPoint. Então, primeiramente, vou tentar partilhar. Scherm, provavelmente não. Vou tentar abrir. Funciona ou não? Abriu, Paulo. Sim? Sim. Porque eu não posso ver ninguém, só a apresentação, mas se tudo correr bem, a ver a apresentação, eu vou começar. Ok? Está à vontade, Paulo. Ok, obrigado. Sim. Então, obrigado, doutor, para a introdução. Então, eu vou falar sobretudo da minha perspectiva do país do norte, da Bélgica, sobre a cooperação que nós temos com países do sul. Então, para explicar, para apresentar-me, eu não sou docente na área de psicologia no departamento de saúde, estou também investigador. E a minha experiência de internacionalização fica nas duas áreas. Então, já fiz, no quadro de mobilidade dos docentes, algumas palestras em Finlândia, por exemplo, e agora estou a fazer um estudo com uma universidade no Brasil, no estado de Rio Grande do Norte, na área de investigação. Então, nestas duas áreas, tenho a experiência na área de colaborar em institutos estrangeiros. Então, para introduzir o meu instituto, em inglês chama-se University College Ghent, na Bélgica. A cidade de Ghent tem 250 mil habitantes e há lá 3 institutos superiores.
com muitos estudantes, 70 mil. O meu instituto tem 17.500 estudantes e temos no nosso instituto 8 departamentos e 12 centros multidisciplinares de investigação. A Bélgica utiliza também o quadro do Tratado de Bolonha. Significa que cada curso nos 8 departamentos tem 2 níveis. Primeiramente, o nível do Bachelor, em geral 2 ou 3 anos, e depois o nível do Master, 1 ou 2 anos. E depois o doutoramento. O doutoramento é considerado a pós-graduação e o Bachelor e o Master também são considerados a graduação. Então, temos 4 campos de atividade e, como já indiquei, tenho a experiência, estou ativa na área de ensino e também da investigação. O problema é, no meio instituto, que há também, claro, projetos de investigação com parceiros internacionais. E o problema é qual é o serviço responsável para fazer o acordo. E no meio instituto é sobretudo o serviço de internacionalização. Mas este serviço tem uma outra visão do que as equipas de investigação. E às vezes ocorrem problemas neste campo. Então, há o problema de quem vai tratar o acordo formalmente. Quem vai assinar? Será o diretor-geral, ou o responsável de investigação, ou o responsável de internacionalização? No momento, o meu instituto é um instituto público. Então, significa que os subsídios vêm do Estado. E, no momento, os subsídios também dependem do número de docentes e estudantes envolvidos em internacionalização. É uma maneira do governo para promover a internacionalização, sobretudo a mobilidade dentro da União Europeia. Para mim, o que é importante é a maneira do financiamento de projetos. E faço a seguinte divisão entre financiamento interno e financiamento externo. É claro que muitos dos projetos de colaboração Norte-Sul dependem de financiamento externo. Há o apoio do Governo Nacional, Governo Federal da Bélgica, a União Europeia, claro, e também outros fundos. O problema é que eles exigem muitos requisitos, utilizam critérios, indicadores para todo o processo de aplicação. Há também regras estritas para justificar as ações por um projeto de investigação, por exemplo. E há também muitos modelos para escrever os relatórios. Para mim significa que há pouco espaço para as pessoas envolvidas deste tipo de projetos em comparação com os projetos que são financiados pelo Instituto, dependente do orçamento do Instituto. Neste quadro, há mais espaço para as pessoas envolvidas. E também o Instituto, então, os docentes, por exemplo, os investigadores envolvidos, podem participar em desenvolver a visão sobre internacionalização, o que não é o caso
com o financiamento externo. Algumas observações pessoais no meio instituto sobre colaboração internacional. Primeiramente, e acho é uma coisa muito importante, há reservas e há desconforto com os colegas jovens. Os jovens colegas não querem participar da colaboração internacional. Mas isso, acho, devemos mudar, devemos sensibilizar realmente esses colegas. E outra coisa é, os colegas que fazem colaboração internacional acham muito motivador. Então, há muitas vantagens em fazer colaborações internacionais. Na minha experiência, muitas colaborações começam com contactos pessoais. Por exemplo, porque pessoas se encontram numa conferência ou no mundo digital. No meio instituto também constato um aumento da oferta de disciplinas em inglês. E tem um objetivo. O objetivo é de atrair mais estudantes do estrangeiro, porque os subsídios estão ligados a estas atividades. Eu, por exemplo, no momento, dá três disciplinas em inglês. E temos, entretanto, em cursos, um semestre completamente organizado em inglês. Então, por isso, os estudantes de qualquer país da União Europeia podem assistir a estas aulas. Inglês é importante para nós, porque a língua oficial, a língua falada no instituto onde eu trabalho é neerlandês. E neerlandês não é muito falada no mundo. Sobre pesquisas científicas, já falei sobre a relação entre o campo de investigação e os serviços oferecidos para o serviço de internacionalização. Então, no meu instituto, os acordos de colaboração são feitos pelo serviço de internacionalização. Não temos modelos de acordos. Utilizamos uma lista de pontos e cada vez quando precisam escrever um acordo, vamos escolher da lista pontos para incluir no acordo. Então, cada colaboração tem a sua própria acordo. Falar sobre colaborações. Então, a um lado, temos colaborações dentro da União Europeia. Fala-se sobretudo do programa Erasmus para promover a mobilidade dos docentes e dos estudantes. Existe também em muitos países da União Europeia a ideia da International Week. Significa que cada instituto de ensino superior, e sobretudo no mês de março ou abril, cada instituto organiza um International Week, uma semana internacional, onde docentes de cada país europeu podem inscrever-se para fazer uma palestra. Acho uma ideia muito interessante para promover internacionalização e não só isso, mas também para promover a construção, a criação das redes sociais entre docentes ou entre investigadores. Outra coisa típica para a União Europeia, na área de investigação, elas focam-se sobretudo em projetos interregionais.
vou explicar o que são projetos interregionais. Em vários países, em várias áreas na Europa, há países muito perto. E a União Europeia quer interação entre as regiões que fazem parte de diferentes países. Por exemplo, um exemplo que vem da cidade onde eu nasci e cresci, é a cidade em Holanda, Maastricht. E Maastricht fica numa área onde encontra-se 3 países e 3 línguas diferentes. Então, na cidade de Maastricht fala-se neerlandês ou holandês, mas 10 quilômetros para o sul falam-se francês. 30 quilômetros para o leste falam-se alemão. Então, este tipo de região é muito promovido pela União Europeia para fazer colaborações. Outra coisa é o suporte da União Europeia em relação com colaborações norte-sul. E a ideia da OECD é seguida, elas falam de DACs, Development Assisted Countries. A ideia é a seguinte: a União Europeia faz uma escolha de países no sul que são considerados países prioritários. Países onde os institutos do ensino superior podem iniciar colaborações e financiado pela União Europeia. Então, no mundo de colaborações, as pessoas falam dos donor darlings. São os países que, não sei porquê, são escolhidos como países prioritários. Moçambique também foi parte desta lista de países prioritários, mas recentemente foi excluída. E não sei porquê. Então significa que no meio instituto, quando nós queremos iniciar colaborações internacionais, normalmente devemos respeitar a lista dos países prioritários. Outra vez, temos o risco de não receber financiamento. Mas há também outros fundos, claro, como as alianças culturais, e sendo um país onde se fala neerlandês, temos uma aliança cultural muito pequena, porque neerlandês não é muito falado no mundo. Então, pessoalmente fiz um exercício de fazer a distinção entre 3 tipos de acordos utilizados no meio instituto. Então, cada tipo depende do grau de legalidade e de formalidade. E, mais uma vez, a importância do financiamento externo são estas organizações que fazem financiamento que exigem muitas cláusulas legais. Então, por isso, também o meio instituto utiliza muitos acordos com muitas condições legais. Então, é a primeira coluna, o acordo global entre 2 institutos, com muitas condições legais, muitas das vezes de longo prazo, e é um acordo quadro, onde podem se colocar muitas atividades na área de ensino, sobretudo mobilidade, segundo programas de Erasmus para estudantes e Erasmus Plus pelos docentes, e é claro que a assinatura vem da Direção-Geral e é um acordo entre institutos. Há também o memorando de entendimento. Isso é mais ou menos legal. É sobretudo
boas intenções entre institutos para colaborar, também de longo prazo e também incluindo várias formas de colaboração. E também a assinatura vem da direção-geral, mas é mais flexível do que o acordo global. E mais específico é o protocolo. Não é assinado pela direção-geral, mas fica num nível mais baixo na hierarquia. Sobretudo, protocolo trata-se de um projeto muito limitado, de duração curta, de alguns anos, sobretudo na área de investigação, e é um entendimento entre investigadores, entre pessoas, formalizado por consentimento do responsável do consórcio de investigação. Na minha opinião, são as 3 formas básicas. Observações pessoais são estas. Nos últimos anos, eu tenho a impressão e ideia que colaboração entre institutos de ensino superior não chegam para serem financiados. O financiamento externo também depende de incluir outras parceiras. Por exemplo, porque eu trabalho na área de saúde, quando eu quero iniciar uma colaboração com outro instituto em Portugal ou em Brasil, para ser financiado, tenho de incluir um serviço ou um instituto que trabalha na área de prática. Então, significa um hospital ou um serviço de saúde. Então, chama-se o stakeholder, que tem que ser incluído na aplicação. Outra coisa importante é que durante os últimos anos não é suficiente indicar o outcome da investigação. Muitas das vezes tem que formular um output. Significa que o resultado de um estudo não pode ser novo conhecimento. Também tem que resultar em um tipo de como se diz, de uma coisa aplicada na prática. Vou utilizar um exemplo que não vem da minha experiência, mas conheço de um colega, um historiador, que estuda a história do Reino do Congo. E ele tem uma colaboração com uma universidade em Kinshasa. Ele foi obrigado a criar um tipo de museu para mostrar que o resultado do estudo não é só saber mais sobre a história do Reino do Congo, mas também transformar o outcome em um tipo de output. Por exemplo, estabelecer um museu ou estabelecer um programa para oferecer às escolas para falar sobre a história do Congo. Output, no momento, é muito importante para receber financiamento dos órgãos externos. Isso são os tópicos recorrentes nos acordos. A um lado tem os pontos incluídos na área de ensino, e também indiquei pontos muitas das vezes incluídas numa colaboração entre institutos na área de investigação.
Então, coisa importante no momento na União Europeia é o primeiro ponto. Proteção de dados pessoais. A confidencialidade dos dados. É uma coisa importante e vou esclarecer também com minha experiência. Eu estou a estabelecer um projeto de colaboração na área de investigação com uma universidade no Brasil. Eu não posso colaborar na área de análise dos dados porque eu sou da Europa e eu preciso da autorização dos funcionários que tratam as aplicações de proteção de dados. Então, eu só posso analisar os dados colhidos no Brasil quando elas fazem um processo de anonimizar. Então, isso complica a colaboração entre investigadores. Então, há outros pontos na lista também. Vou mencionar a última. Acordos sobre publicar, divulgar, quem tem o direito de iniciativa, existe o dever de consulta do outro partido e dos autores. Então, vou concluir com duas teses. Sim? Minha tese, primeira tese é o seguinte. Colaborações têm que incluir reciprocidade. Conhecemos bem a situação, a diferença entre o Norte e o Sul, e trata-se sobretudo de presença de meios financeiros no Norte e, por isso, o Sul depende da colaboração do Instituto do Norte, mas, na minha opinião, isso não significa que o Norte sempre tem que ser considerado com o lugar de conhecimento e não tem que ser considerado com o Instituto do Alto Nível. Acho que também nos países do Sul existem muitas qualidades e também o Norte pode aproveitar do Sul. Mas, hoje em dia, acho que muitas das vezes não é o caso. Então, a questão é como escapar da reprodução da desigualdade global. Minha ideia, e não é só minha ideia, mas também de vários colegas no meio instituto, é que devemos equilibrar mobilidade in e mobilidade out. Devemos equilibrar e convidar mais pessoas dos países do Sul para a Bélgica. Porque penso que nós também podem aproveitar do conhecimento que existe lá. Hoje em dia, a Bélgica é um país muito diverso em relação com culturas e acho que podemos aprender muitos dos países do Sul neste sentido. Então, equilibrar mobilidade in e mobilidade out é para mim um caminho muito interessante. Segunda tese é isso. Já falei sobre projetos que têm muito espaço ou pouco espaço. A tese é interessante criar, primeiramente, um grupo internacional, um grupo onde existe um dinamismo e depois, quando o grupo funciona, é possível iniciar projetos e pedir financiamento externo segundo as regras
dos órgãos. Acho importante guardar as liberdades acadêmicas e realmente promover dinamismo e criatividade, que se encontra muitas das vezes na área de financiamento interno. Acho que as pessoas, por exemplo, eu na Bélgica, pessoas em Portugal ou um outro país na CPLP, têm mais liberdades, sentem mais liberdades quando o financiamento das atividades vem do orçamento do Instituto e não vem do financiamento externo. É isso. Obrigado. Muito obrigado, professor, pela apresentação e pela partilha das experiências vividas e algumas acompanhadas de longe. Vamos de seguida passar para o momento de interação. Se algum dos presentes tiver alguma pergunta para colocar, alguma partilha, na sequência da apresentação feita pelo professor Ima Panzo e o professor Paulo, estão à vontade. Penso que é o momento, se não houver uma outra inquietação, além deste momento. Moinho, acho que já tem perguntas, tem uma pergunta do professor Mário, acho que no chat lá. Sim, sim. Posso fazer aqui? Pode, está à vontade, professor. Professor Paul, posso entender que na sua universidade não se faz licenciatura? Entendi que é bacharelado e mestrado e depois o doutoramento. Entendi bem? Sim. Então, licenciatura conheço de Angola, mas acho que licenciatura normalmente é no mesmo nível de mestrado, mas em realidade penso que não é o caso. Conheço várias pessoas com diploma de licenciatura que não podem começar a um doutoramento. Elas devem, em Europa, primeiramente, fazer o mestrado. Então, eu sei com certeza que isso é o caso no meu país. Mas penso também que a situação é igual em Portugal. Então, o angolano, com um diploma de licenciatura, tem que fazer o mestrado antes de começar o doutoramento. Eu acho que é verdade. Eu conheci o caso de algumas pessoas que foram à Inglaterra, depois de terminar o bacharelato em Moçambique, foram à Inglaterra, um tempo depois estavam a voltar com o mestrado. Quer dizer, não fizeram a licenciatura. E eu acho que não é só o seu país, acho que há outros países com essa experiência, mas pronto. Ok. No Sim. caso, em Portugal, penso que é difícil alguém do bacharelado logo ir ao doutoramento, popular a licenciatura. O Brasil parece que é a mesma situação. A não ser que uma e outra universidade tenha essa parte que se pula a licenciatura. Se eu não estou em erro, essa situação tem a ver com o Acordo de Bolonha. Sim. Que encurta justamente o tempo de duração dos cursos de licenciatura. Portanto, reduz o tempo de formação de licenciatura, de maneira que, inclusive, se introduz uma nova perspectiva. O tamanho que faz a formação lá podia ajudar-nos em relação a isso. Mas acho que tem a ver com o Acordo de Bolonha isso. E, inclusive, em Angola houve uma época que se discutiu a possibilidade de aderir ao Acordo de Bolonha. Sim, é verdade. Na universidade em que eu estou a frequentar o doutoramento, na Universidade do Minho, em Braga, o regulamento da universidade permite que quem não tenha frequentado um curso de licenciatura frequente o doutoramento, um programa de doutoramento. No entanto, tem de se avaliar alguns critérios, algumas questões ligadas à investigação que esta pessoa eventualmente terá desenvolvido e que levam ela a ter alguns inputs para que frequente então o doutoramento. E há um caso
que é muito citado, da Universidade do Porto, em Portugal, de um aluno que tinha feito apenas o secundário e que chegou a frequentar o doutoramento porque, por via do autodidatismo, desenvolveu pesquisas e estudos que o catapultaram a frequentar o doutoramento sem passar pela licenciatura e o mestrado. Não sei se temos mais alguém que quer fazer a sua intervenção. Não sei se temos alguma pergunta no chat. Sim, temos sim, Moinho. Vou ler. O José Jaime, ele diz assim, professor Paul, poderia falar um pouco mais sobre o trabalho realizado com a Universidade do Rio Grande do Norte? Ok, sim. Primeiramente, tenho de agradecer muito ao Dr. Valdir para iniciar o contacto com os colegas da Universidade do Rio Grande do Norte. Então, o projeto trata-se de uma replicação de um estudo que eu fiz em Angola, um estudo sobre manifestação de dor física com pacientes que foram vítimas de um acidente no trânsito, em casa, no trabalho. Então, a ideia é que a medicina de hoje em dia é sobretudo no modelo do ocidental. E o ocidental faz muitos estudos sobre tratar pessoas com dor, mas a dimensão cultural não é muito estudo. Então, para melhor tratar pacientes, devemos também incluir a dimensão cultural, no sentido de como é a maneira como o paciente que tem dor expressa sua dor e como o médico pode tratar o dor de uma maneira melhor. É um estudo que eu fiz, entre outros, com o Dr. Felizardo. Fizemos várias entrevistas nos Gambos, em Angola, e também no Hospital do Lubango. E, no momento, os colegas no Brasil estamos a preparar o mesmo estudo. E eu vou ajudar com a preparação do estudo, o plano e tudo, e também vou ajudar com a análise dos dados. Muito bem. Se me permite, Moinho, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a fala do professor Paul. Por favor, professor. Bom, gostei bastante. Há coisas provocantes nesta palestra, não é? Acho. Algumas nos deixam de cabelo em pé, né? Nos deixam de cabelo em pé. A Paloma e nossa ouvinte, a Paloma Manuela, ela falou, por que fazer pesquisa é tão burocrático, né? Então, ela vem do contexto, a descrição, né, que você faz, ela deu, eu não sei se ela é aluna ou docente, né, mas se ela é aluna, ela já ficou assustada com as dificuldades que a gente encontra, né, para fazer a mobilidade, fazer a internacionalização, estabelecer as parcerias, né, que realmente há alguns entraves aí que desafiam a nossa vontade, a nossa persistência, né. Você fala muito bem o português, né, você é psicólogo, você fez trabalhos, estudos em Angola, imagino que tenha sentido essa necessidade de aprender a língua em função da sua formação, de psicólogo também, né? E assim, até gostaria de ouvir um pouco depois desse momento, né? De ter aprendido a língua, de ter não só ido ao país, mas também ter se apropriado de uma série de coisas culturais, né? Étnicas, sociais que envolvem essa cultura onde você fez a internacionalização. E quando você descreve um pouco a perspectiva lá da Bélgica, que me parece que é uma perspectiva da comunidade europeia, né?
do Tratado de Bolonha, parece que essa dimensão mais universalista que havia na formação europeia, né, de conhecer várias culturas, várias línguas, né, parece que tem se perdido, né? Eu me lembro assim da minha época de estudante de mestrado, de fazer viagens aqui pela América do Sul, cheguei a encontrar vários estudantes europeus, alemães, aí eu perguntava o que faz aqui. Ah, eu estou aqui porque eu estou fazendo o último semestre da minha formação, vou ser professor. Aí vou ficar um semestre aqui no Paraguai. E a gente percebia que para o aluno, para as pessoas que vinham nessa mobilidade, nesse intercâmbio, era algo significativo, né? Era algo que deslocava daquela realidade europeia, né? Era aquela forma de organização social, né, da família nuclear, né, que vigorava já lá, e chegava aqui, era aquela família com vovó, né, tios, todo mundo morando no mesmo espaço. Então, várias coisas eram agregadas nessa experiência, né? E aqui, quando você fala que primeiro, que a língua holandesa, né, você falou umas 3 vezes, a língua neozelandesa, né, o flamengo, já não é uma língua falada por, acho que é uns 10 milhões de pessoas, mais ou menos, que falam, né, a língua. Já não é uma língua muito falada, vamos falar o inglês. Né? E como psicólogo, né, e acho que a psicologia é uma coisa que está imbricada na linguagem, né? Claro, sim. E como vocês se posicionam diante disso? Quando vocês têm, não que dá uma disciplina, dá uma outra disciplina, mas tem que fazer uma série de transformações, né? No processo educacional, no processo social, para substituir a língua natal, a língua materna, pela língua da globalização, a língua inglesa, né? Então, quais são as tensões, né, que tem nesse processo? Eu vejo assim, você me falou dessa experiência de Angola, agora do Rio Grande do Norte, você me parece ter uma perspectiva de alguma forma dissonante do que está lá nas normas do Instituto, né? E aí, como você viabiliza também os seus projetos dentro dessa nova ordem, né, europeia, unificadora, porque há também um risco, né, quando a gente unifica demais, aquelas diferenças que a gente ignorou, elas podem voltar, podem eclodir de alguma forma, né, as reivindicações de linguagem, de cultura, de pensamento que foi cerceado, que foi ignorado, né? Então, eu queria te ouvir um pouco a respeito disso. Uma das perguntas é como funciona hoje em dia na sociedade a comunicação social. Conheço muitos jovens que preferem o telemóvel ao lado de falar com alguém. E é típico no meio país. Há jovens que não sentem-se à vontade de falar com uma pessoa que elas não conhecem. E então, por isso, há também as reservas para trabalhar ou estudar no estrangeiro, porque elas precisam de comunicar com pessoas. Então, para mim, isso como se diz, é uma das explicações porque jovens têm tantas reservas para iniciar um trabalho com estudantes de outros países. Elas sentam-se muito à vontade, elas querem fazer Google Meets e tudo isso com toda a gente do mundo, mas comunicar. Elas não sentem-se à vontade. Significa, na minha ideia,
que é por isso que jovens têm tantas reservas para participar em colaborações internacionais. Porque elas têm de ser sensibilizado ou motivado para fazer isso. Então, a língua é só um fator deste problema ou deste assunto. Ok, facilita falar inglês, mas também acho que a vontade de conectar com alguém ao vivo, não para espaço digital ou qualquer coisa. E não é fácil, acho, fazer isto como jovem. No mundo digital não tem problema, mas no mundo real não é fácil, acho. Não sei se acredita, se está de acordo. Mas sim. Eu pergunto-me, sim, desculpa, Lucilene. Pode falar, é que eu achei que era uma pergunta se nós estávamos para você dar sequência, mas concordei. Ok, sim. Porque o objetivo desse seminário e do nosso grupo é realmente de estimular jovens em começar e acreditar que é possível participar em colaborações internacionais. Como sensibilizar os jovens? Como fazer isso? E não é uma questão financeira ou da organização. É também a ideia de realmente convencer as pessoas que é de facto possível. E não é grande coisa. Nós estamos convencidos da vantagem de fazer estas colaborações internacionais e os contactos. Sim, estamos convencidos. Mas como convencer os outros? E os quadros oferecidos dos órgãos que fazem financiamento, eles limitam e blocam também o processo de fazer o passo para realmente começar em fazer este tipo de contactos. Porque as regras são tão estritas e o quadro é tão estrito que as pessoas não sentem um espaço para fazer muitas coisas ou simplesmente tentar fazer contactos. Então, se nós estamos convencidos de realmente sensibilizar outras pessoas em fazer o que nós queremos é interessante, acho que não é fácil. Eu queria aproveitar e fazer um comentário em cima do que a Paloma pergunta, a preocupação da Paloma sobre a dificuldade de fazer pesquisa. Eu acho que aqui, já que estamos numa mesa que é para pensar na cooperação transnacional, acho que também às vezes é bom trazer os contrapontos. Então, se calhar, se para o Paul é muito difícil fazer a pesquisa por causa de todos os entraves que o Paul colocou, já para nós aqui em Angola é muito mais fácil, porque a nossa situação é totalmente oposta, ou seja, nós não temos quase nenhum obstáculo. Acho, sim. Pois, eu costumo sempre a brincar que em Angola, nesse sentido, vivemos o pior e o melhor dos mundos. O pior dos mundos porque, não tendo nenhum parâmetro, tudo vale, inclusive as coisas antiéticas. E o melhor dos mundos porque, exatamente por não termos parâmetros, o pesquisador, e não só quem vai fazer a pesquisa, mas quem vai desenvolver qualquer outra atividade de âmbito universitário, dentro, inclusive, da perspectiva de cooperação internacional, tem uma liberdade muito grande para atuar. Tem uma liberdade muito grande para buscar parcerias. Então, nós, por exemplo, não temos um quadro legal que limite muito o estabelecimento de parcerias com instituições estrangeiras. Então, nós podemos, assim, pelo menos virtualmente, podemos estabelecer parcerias com praticamente qualquer instituição,
sem nenhum tipo de limitação. Quer dizer, o limite é muito mais estabelecido pela consciência das pessoas que estão envolvidas naquela cooperação. Então, a lei estabelece muito poucas balizas. Então, nesse sentido, Paloma, fazer pesquisa em Angola é muito mais interessante e fácil até do que seria, por exemplo, em outras realidades. Então, o Brasil, por exemplo, discute a questão do comitê de ética, que eu sei que é um problema que sempre cria muita dor de cabeça aos pesquisadores, porque tem muito tipo de autorização. Hoje em dia, é a Plataforma Brasil que rege essas autorizações. Tem uma burocracia muito grande. Enquanto que aqui em Angola, estamos agora a começar a discutir, algumas instituições, porque há algumas que nem sequer têm, a criação de comitês de éticas, por exemplo. Então, quer dizer, temos uma liberdade muito grande. Paul teve a oportunidade de fazer a pesquisa aqui, nós fomos para o Jogamos e não tivemos nenhum tipo de obstáculo, por exemplo. A administração municipal, inclusive, não nos fez nenhum tipo de questionamento. Deu-nos até transporte público para fazer a viagem, né? Então, eu acho que tem esses balanceamentos que também às vezes é preciso apresentar, que se por um lado há aspectos que até são um pouco, como colocamos ontem, são um pouco entristecedores, há outros que são altamente potencializadores, né? de realizações muito grandes. Então, acho que essa é uma coisa para apontar. A Lucilene perguntava de que instituição é a Sidônia. A Sidônia é minha aluna de mestrado e ela é aluna do Instituto Superior de Ciências Policiais, aqui de Luanda. Obrigada. Muito bem. Não sei se há mais alguém que queira partilhar ou ainda colocar alguma pergunta ao professor Paulo. Eu vou fazer uma última pergunta, bem sucinta. Está à vontade, professor. A mesma pergunta que eu fiz para a professora Silvia, Paul. Qual é a dificuldade ou qual é a abertura para um estudante de Angola, um estudante de Moçambique, um estudante do Brasil, ir na universidade urgente e fazer um estágio, fazer uma mobilidade, fazer uma visita técnica? Como vocês conduzem isso? Há esse Boa pergunta. Boa pergunta. É tão difícil. Mas não. Eu não posso responder só com uma ideia, porque o instituto onde eu trabalho tem vários departamentos, vários serviços. Por exemplo, um estudante que quer de Angola, e já ajudei alguém do Lubango para começar um estudo no meu instituto, na minha universidade. Não foi possível. Não foi possível. Por quê? Porque o serviço de inscrição cada vez pergunta mais documentos. Foi quase a mesma burocracia como em Angola. Foi horrível. E eu falei com o responsável para dizer que não pode ser. Não pode ser. Ok? Então, estudar como angolano, ou angolana, na Bélgica, na minha universidade, não posso aconselhar. Outra coisa é que eu, no meio espaço que tenho, no meio departamento, eu estou capaz de convidar docentes para dar aulas. O problema é a língua, claro. Se ela ou ela pode falar inglês, não tem nenhum obstáculo. Posso convidar. Então, depende do nível, depende do serviço do departamento para ver o que é possível. Paul, mas falando francês não pode? Não pode convidar falando francês? Hoje em dia, na minha universidade, não é possível falar francês com os estudantes, porque eles não aprendem. Eles aprendem ao lado inglês.
É pena, mas é o facto. Então, Mas o mundo, o que o mundo admira, sim. gosta da Bélgica, é o Jean-Claude Van Damme. Tem vantagens também. Só precisa de estudar inglês e pode falar com quase qualquer pessoa do mundo, hoje em dia. Mesmo na França, os jovens falam, acho bem, inglês. Que não foi o caso algumas décadas atrás. Então, mas as coisas estão a mudar, sim, sim. Muito bem, obrigada pelas palavras. A resposta, ainda que não seja tão otimista, né, como gostaríamos. Tem que ser otimista, sim. Tem que criar possibilidades, sim, sim. É importante, sim. Então, a gente considera que uma das, digamos aqui, das constatações que a gente precisa levar é que, para essa colaboração avançar, a gente tem que desburocratizar, criar instrumentos, estratégias de desburocratização. Né? Pensar que esses alunos, esses docentes, eles não vão obter um diploma da universidade urgente, né? Eles vão, como alunos, fazer um estágio de pesquisa, um estágio de extensão, uma atividade cultural. Eles não estão recebendo uma diplomação completa para ter o mesmo grau de exigência que teria se tivesse pleiteando uma vaga no doutorado, um ingresso como professor nessa instituição, algo do tipo, né? Então, pensar nesses mecanismos que nós temos para desburocratizar esse processo. E como eu já expliquei na minha palestra, penso que devemos criar grupos para criar um dinamismo. E a partir disso, projetos concretos podem ser realizados. Mas penso que é importante juntar pessoas e reunir pessoas. E a partir disso, as ideias vêm e as ideias concretas podem ser realizadas em projetos, por exemplo, financiados pelos órgãos externos. Obrigada, Paulo. Muito bem. Nada. Muito bem. Uma bela interação aqui da professora Lucilene e o professor Paul. Não sei se há mais alguém. Ainda temos tempo, professor Felizardo. Sim, ainda temos um bocadinho, mas como ainda temos as palavras de encerramento, se calhar podemos já ir encaminhando para isso. Eu vou já aproveitar e fazer aqui um comunicado da organização. Os certificados já foram encaminhados para os vossos respectivos e-mails. Então, os certificados estão assinados pelo Dr. Isaías e pelo Dr. Lourenço. Portanto, o Dr. Isaías, o nosso diretor da Escola Superior Pedagógica do Bengo, e o Dr. Lourenço, o diretor do ICHED do SUND. Então, aqui como anfitriões principais da atividade. As outras instituições aparecem como participações também no certificado. Então, é só um comunicado aqui da parte da organização. Ok, muito obrigado. Então, eu passo a palavra outra vez para o Tomoenho, Lucilene, se calhar, por favor, tenha bondade. Bom, eu só quero agradecer a participação de todos, né, a oportunidade dessa interação. Como falou o professor Valdir na abertura, né, na primeira fala, né, esse é o primeiro seminário transnacional, né, de cultura acadêmica. Esperamos que outros venham, né, nós mapeamos bastante questões, dificuldades, desafios, né, para essa cultura de cooperação internacional se desenvolver. Então, a perspectiva é que façamos outros, né, aprofundemos as reflexões, né, as análises e façamos outros para realmente, né, conseguir propor também um modelo alternativo, não apenas nos queixarmos, né, que não conseguimos, que não avançamos, mas propor também
algumas ações concretas, como bem lembrou o professor Paul. Né? Muito obrigada a todos e a todas pela presença. Obrigado. Obrigado, professora Lucilene. Foi então o painel intitulado As Perspectivas para uma Cooperação Transnacional, um exercício para mapear desafios. E aqui os desafios foram lançados certamente pela apresentação do professor Imapanzo e agora de seguida o professor Paul, com as intervenções dos participantes nesta sala, também enriqueceram este momento. Se não houver mais alguma intervenção, alguma pergunta, eu vou passar a palavra ao professor Isaías Simão, diretor-geral da Escola Superior Pedagógica de Bengo, para este momento de encerramento. E agradecer a todos que acorreram a esta sala para fazer parte desta mesa redonda. Professor Isaías, tem a palavra. Obrigado, professor Moenho. Muito obrigado a todos os presentes. E científico diretor Dr. Lourenço Souza, científico diretor-geral adjunto para a Prática Científica Dr. Fernando Costa, diversos convidados e preletores diferentes e prezados coordenadores de distintos projetos de investigação, extensão, distinguidos convidados, preletores e participantes. Mais uma vez, compete-me agradecer a todos e cada um dos presentes, em especial aos incansáveis integrantes da comissão orientadora do evento, pela entrega e dedicação, sendo explorado o papel inestimável dos parceiros, tanto em Angola como no exterior, que permitiu o êxito deste primeiro Seminário Internacional sobre Cultura de Cooperação Acadêmica, que decorreu passa ao uso dos recursos tecnológicos, à semelhança da modalidade utilizada na terceira Conferência Internacional de Extensão Universitária. Seguidamente, impõe-se mencionar as instituições parceiras que marcaram presença neste grande evento a mencionar. Temos aqui a Rede de Extensão Universidade de Formação Profissional, a RIESPA. Temos a Universidade Luís Anconte, Angola. A Universidade 11 de Novembro, Angola. Universidade Mandume e Admifaio, Angola. Instituto Superior de Ciência e Educação, Cedahuila. Universidade de Beiras, estão parceiros. Universidade de São Paulo. Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Brasil. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Brasil. A Ghent University College, tanto Bélgica. Universidade Nacional, tanto UMA, Costa Rica. Universidade de Ligungo, Moçambique. Universidade Federal do Triângulo Mineiro, tanto Brasil. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil. Universidade do Pará, Brasil. E tanto a Universidade de Belgrado. É fundamental destacar, entre os países que marcaram a presença se destacam Angola, Brasil, Moçambique, Portugal, Porto Rico e Bélgica. A realização deste evento com o uso dos meios tecnológicos durante os 2 dias, com o objetivo de geral de debater sobre o papel da cooperação para o desenvolvimento das instituições de ensino superior, tendo como objetivos específicos de partilhar experiências internacionais de cooperação acadêmica, propor metodologias de avaliação para a cooperação acadêmica e fomentar a cooperação transnacional no campo da educação e cultura, para o alcance dos objetivos acima apresentados, contou-se com 4 eixos e várias ponderações. O debate profícuo entre os presentes permitiu realizar entre as principais constatações o seguinte: faltou a inclusão de atividades de forma remota,
a não existência de cooperação com instituições do continente africano, a melhoria, portanto, das gestões, o potenciamento das instituições para podermos então, melhorar as cooperações e das principais constatações e permitiu então projetar algumas perspectivas, entre as outras. Melhorar os mecanismos de controle da avaliação, como o uso da planilhas, entre outras. Maior envolvimento dos docentes, tanto nos protocolos assinados. Inclusão das atividades remotas como novas formas de desenvolver a investigação, extensão e gestão. A necessidade de regulamentação de atividades desenvolvidas a nível virtual como uma nova forma de desenvolver tanto as atividades acadêmicas e, ao mesmo tempo, garantir o financiamento e identificação, tanto de projetos conjuntos, no sentido, então, a nível de parcerias institucionais, garantindo melhores formas de financiamento, construção de espaços então, de ensino superior que promova a qualidade das nossas instituições dentro, então, e permitir a questão dos rankings e tanto equilibrar tanto a nível de equilibrar o convite das instituições sul, norte e sul para então garantir o enriquecimento das aprendizagens e tanto também é muito importante criar tanto grupos internacionais que exijam tanto maior dinamismo para garantir de forma conjunta financiamentos a nível internacional, tendo sido um talão de Aquiles, e, portanto, são de algumas das perspectivas principais que foi debatida nos 2 dias e julgamos que com ela há de permitir desbravar tanto novas ações, novas tarefas e estratégias, então, para continuarmos a desenvolver as nossas instituições. Claro que, sendo o primeiro seminário, e bem disse a doutora Lucilene, que vai então abrir caminho para as outras, e não está definida ainda a próxima e nem a forma com a qual vai ser desenvolvida e nem os mecanismos que também não está definido, que sabemos então que no grupo da organização tem que trabalhar nesse sentido da alternância, quizá, se for o caso. Pensamos que é um espaço muito importante, porque ela está elencada desde a terceira conferência no 5º painel e permitiu, então, dar sequência dos trabalhos de uma equipa organizada multinacional e, tanto, as reflexões que aqui foram tidas permitiu vermos que temos que buscar estratégias no sentido de permitirmos a relação sul-sul, visto que, no caso da África, do ponto de vista de potenciação, do ponto de vista da qualificação dos docentes e até das condições das estruturas, existem muito mais dificuldades com relação às instituições a nível da América Latina e da Europa. Daí que é um grande desafio falar da relação, e ainda foi ontem que falamos da relação sul-sul, é um grande dilema, é um grande desafio, porque, repito, estamos a níveis diferentes de desenvolvimento. As instituições, do ponto de vista de existência, levam muito mais tempo e faz com que também tenham estado num patamar superior com relação às outras instituições e a nossa parceria, que ainda de relação sul-sul, digamos que ontem concluímos que ainda é uma utopia assim, de forma linear, mas que estamos convictos que em conjuntos podemos procurar estratégias no sentido de irmos, mantermos e inverter esse problema e garantirmos então que futuramente, de facto,
seja efetiva e permitir, então, a mobilidade de docentes nas várias instituições e que possam, então, de equidade também, poder, então, trabalhar nas mesmas instituições. Então, sem mais preâmbulo, com essas palavras e agradecendo mais uma vez a todos, a comissão organizadora, que durante muito tempo esteve a buscar formas de como garantir o evento, que foi adiada várias vezes, a todos os presentes aqui durante os 2 dias, e a forma clara, a forma franca, como foi feita o debate, demonstrando, de facto, a vontade das instituições, representando povos de várias latitudes, e ficou claro que todos temos o mesmo objetivo, que o futuro das nossas instituições passa por estabelecer sinergias para que então possamos tirar as diferenças e vemos as potencialidades de cada uma das instituições e então garantirmos o objetivo de todas. Portanto, a qualidade de formação de todos os nossos educandos, aos vários níveis de graduação e pós-graduação, mestrado e doutoramentos. A todos, então, repito, agradecer, bem-aja. Brasil, boa tarde ainda, Angola, boa noite. Em Bélgica também, já boa noite. Então, bom apetite ao jantar. O almoço atrasado para o Brasil, não podemos almoçar depois da atividade. Então, até a próxima. Até. Muito obrigado. Saúde. Obrigado. Obrigado, professor Simão. Um abraço a todos. Obrigado. Bem. Um abraço, gente. Foi ótimo. Grande abraço a todos. Um abraço, até a próxima vez. Até a próxima. Obrigado. Um abraço aos colegas, até o próximo. Obrigado. Cumprimentos. Obrigado.